Essa manhã é uma manhã especial, né? Quando a igreja se reúne, o Senhor ali está presente entre ela, né? E devemos nos alegrar no Senhor todos os dias. Amém? Às vezes nós temos uma tendência, né, de vir para a reunião, né? E muitas vezes ficar com o pensamento lá fora, né? Se desconcentrar do que está acontecendo, né? E interessante, irmãos, que isso acontece conosco em todo o tempo, né? Então nós precisamos estar sempre vigiando e sempre atento, né? Para nós não perdermos nada da parte do Senhor. Amém? Porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem falado com a igreja, o Senhor tem repartido a sua palavra, o Senhor tem repartido os seus louvores, o Senhor tem repartido a sua própria vida com a igreja. E temos que estar atentos, amém? Com todo o temor e aplicar na nossa vida o que o Senhor tem nos ensinado, né? Aplicar a nossa vida. Na nossa vida o que o Senhor tem falado conosco. Vamos abrir as Escrituras, irmãos, em 1 Coríntios. Ouvindo os irmãos, né? O Senhor tem interesse realmente de edificar a vida da igreja, né? De trabalhar com as nossas vidas, né? De nos preparar para a sua própria obra, né? Porque o Senhor, Ele é o Senhor da obra, então é Ele que nos prepara, né? Mas o nosso coração tem que estar com interesse contra essa obra, né? O interessante, o importante não é só estar informado da obra, é ser participante desta obra, é se envolver com esta obra, tudo na medida do Senhor, claro, né? Tudo no tempo de Deus, está aguardando, está diante do Senhor, para que o Senhor venha nos preparando, até que um dia Ele nos apresente, né? Porque às vezes nós temos uma boa intenção acerca do serviço, mas a nossa boa intenção e a separação de Deus tem uma distância, né? Então a nossa boa intenção é boa, mas nós temos que esperar no Senhor, para o Senhor preparar a nossa vida com as coisas dele, né? Josué estava constantemente, diz a palavra, que Josué não saía da tenda, da porta da tenda. Ele estava ali em todo o tempo, observando Moisés, né? Ali junto com Moisés, mesmo de longe, um jovem Josué, até que chegou o tempo dele, até que no dia que o Senhor disse a Moisés: separe Josué e impõe as mãos nele, ele será o teu sucessor, né? Josué, o servidor, né? Servidor. Então nós precisamos de passar por essas experiências, irmãos. O Josué, o nome dele era Oséias. Quando o Senhor enviou os 12 a espiar a terra, o nome dele era Oséias. E depois o Senhor mudou o nome dele para Josué, filho de Num. Então nós temos que aguardar no Senhor até que o Senhor transforme a nossa vida. Mude dentro de nós. Porque o serviço é para Deus, a obra é de Deus. Amém? Né? Oséias tem um significado, a salvação vem do Senhor. E Josué tem um significado, a salvação é o Senhor. Nós precisamos entender isso, compreender isso, né? Mas o importante é a fidelidade, estar diante do Senhor, como o irmão mencionou, caminhar com os irmãos mais velhos. Quando fala de aprendizado, irmãos, é de ouvir, né? Ouvir, estar ali junto,
né? Josué ficava ali na porta da tenda, vendo tudo que estava acontecendo lá dentro, né? A glória de Deus descendo, o Senhor falando com Moisés dentro da tenda. Mas ele nunca interferiu. Ele esperou. E lá na frente, Deus os chamou e Deus os separou para introduzir o povo ali naquela terra. Amém? Amém. Josué foi aquele que conduziu o povo através do Rio Jordão, até chegar na terra prometida. Então que nossos olhos estejam no Senhor, irmãos. Não naquilo que eu posso dar, naquilo que eu possa fazer. É esperar no Senhor com paciência. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, não sei se eu já falei, 1 Coríntios capítulo 2. Primeira Coríntios capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para nossa glória. Então Paulo aqui, ele estando com os irmãos, ele indo ter com os irmãos, ele não ia de forma alguma na sabedoria humana, na sua própria sabedoria, mas quando ele ia com o coração, com um foco, com um objetivo, a saber de Cristo. E Cristo, ele relatando aqui nessa leitura, ele demonstra que Cristo é a sabedoria do Pai, é a sabedoria de Deus. Então, a casa do Senhor, ela está sendo edificada não pela sabedoria humana, mas sim pela sabedoria de Deus, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, o seu Filho. Amém? Precisamos compreender isso, irmãos. Não podemos acrescentar e nem pôr nada da nossa própria intelecto, do nosso próprio raciocínio, da nossa própria sabedoria naquilo que o Senhor está fazendo. Então nós vemos aqui, né, esse princípio que não pode ser mudado. Amém? A sabedoria é uma pessoa. Não é a sua capacidade de compreender ou de fazer alguma coisa, mas é Jesus Cristo. Pois devemos ter que tomar cuidado quando se trata da casa de Deus, né? A sabedoria é essa que nós edificamos, tem que ser uma sabedoria do alto, não terrena, mas sim espiritual, mas sim celestial. Porque essa sabedoria, lá em Tiago, vamos abrir aqui em Tiago. Porque essa sabedoria do alto, ela tem uns princípios, ela é totalmente diferente, ela é oposto da sabedoria humana, da sabedoria terrena. Porque nós estamos falando, irmãos, e tratando
da igreja. E a igreja não é terrena, a igreja é celestial. A igreja é espiritual. E como que eu vou edificar algo espiritual? Algo lá do alto com alguma coisa terrena? Ainda que lá em Atos, quando o Senhor chamou aqueles homens, denominados diáconos da igreja, né? Para tratar de algo natural, porém, a essência desses homens era o quê? Espiritual. Eram homens o quê? Cheios de sabedoria, cheios de Espírito Santo, que tinha testemunho de toda a igreja. Então, até para tratar acerca da mesa do Senhor, das coisas do Senhor, das coisas naturais, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Isso é um cuidado que nós devemos ter, irmãos, para não tocar nas coisas santas do Senhor. Amém? De forma imprudente, né? Como naquele dia a arca foi caindo daquele carro de boi, Uzá foi pôr a mão na arca e ali ele morreu. Então as coisas de Deus são santas e devemos temer diante do Senhor. E aqui no livro de Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13, só para conferir, né, acerca da sabedoria do alto. Tem dois tipos de sabedoria, do alto e a terrena. Porém, a que opera na igreja é sabedoria do alto. Verso 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras, em mansidão de sabedoria. Mas, se tende aí amarga inveja, sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Porque essas coisas, irmãos, ela contém amarga inveja, sentimento contencioso, faz parte da sabedoria terrena, humana. Então nós temos que ver o nosso coração. Se nós estamos querendo edificar, mas se no nosso coração tem esse tipo de sentimento. Se tiver, irmãos, pare, porque é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Não é do Senhor. Isso vai causar dano para a tua vida e dano para a vida da igreja. Verso 15. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Olha que coisa terrível. Isso não pode nomear, nem estar no nosso meio, no nosso trabalho, naquilo que nós estamos fazendo na igreja. Precisamos pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração, quebrantar o nosso coração, nos render ao Senhor. Tudo que é do homem não serve para edificar a igreja. Somente aquilo que é de Cristo. E por isso que nós precisamos ouvir o conselho do irmão. Caminhar com os irmãos mais velhos, porque eles traçaram o caminho. Eles viram o caminho. Eles conheceram o caminho, não só de ouvir falar. Não só de ouvir falar, mas de experimentação. Eu vou dar um exemplo aqui. Você vai para a faculdade, você está em sala de aula ouvindo o teu professor, mas você é um aluno. Por mais que você entenda o que o professor está dizendo, você ainda não tem a experiência de caminhar, de executar, de fazer. Mas o professor, ele tem. Porque ele já caminhou, ele já experimentou, ele provou. Né? Na faculdade nós tínhamos uma aula de tudo que ele nos ensinava, nós íamos para o laboratório, nós íamos experimentar aquilo lá. Nós íamos pôr em prova. Nós íamos estudar acerca do cimento, nós íamos colocar o cimento sob uma pressão.
para ver o quanto que ele aguentava de carga. Então havia a parte prática disso daí. Ferro, enfim, tudo que se relacionava à construção. Nós tínhamos uma aula específica aqui de experimentação. Então, a caminhada com o Senhor é de experimentação. E como que ela vem? Com o tempo. E com o tempo que vai nos trazendo sabedoria do alto, irmãos. Com o tempo que vai nos trazendo inteligência espiritual, a revelação de Cristo. Então não é porque quando Paulo foi chamado pelo Senhor, que o Senhor apareceu para ele no caminho para Damasco, que ele ficou muitos anos fora, né? Só depois ele procurou os discípulos, porque o Senhor estava trabalhando. Ele devagarinho ele estava ali, mas o Senhor também estava trabalhando na vida dele. Até que um dia o Senhor o apresentou, né? E ele foi separado para a obra, para o ministério. Então nós temos que ter essa compreensão. A sabedoria vem com o tempo. Sabedoria para saber aplicar aquilo que recebemos do Senhor. Porque nós estamos lidando com a igreja do Senhor. Amém? Com a igreja do Senhor. Do verso 17 diz assim: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, esses frutos pertencem à sabedoria do alto. Isso dá para a gente ver e fazer um comparativo com a sabedoria terrena. A sabedoria terrena causa divisão, causa prejuízo, causa contenda, causa separação. A sabedoria terrena não deixa, o homem não deixa ser tratado pelo Senhor, não deixa ser quebrantado pelo Senhor, porque ele é absoluto. E na casa do Senhor, o absoluto é o Senhor. É Jesus Cristo, o cabeça. Agora a sabedoria do alto, irmãos, é aquela pessoa que está sujeita ao cabeça, que é Cristo, e ela recebe do alto todas essas coisas. Ela é moderada, ela é pacífica, né? Ela se torna moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, é de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O que é isso? É a vida do Senhor, do Filho revelado, na vida daquele que está servindo. Então, quando nós buscamos e temos a sabedoria do alto, sim, irmãos, nós somos mudados no nosso interior. Então, existem essas duas sabedorias, e nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Aqui, se nós abrirmos no livro de Colossenses, vamos abrir comigo aqui, irmãos, é o livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3. Então o apóstolo Paulo, ele era sempre prudente, ele era sempre cuidadoso, para que ele não fizesse nada fora da pessoa de Cristo, sempre usando a sabedoria do Senhor. Até na nossa vida, irmãos, no nosso trabalho, nós precisamos usar a sabedoria de Cristo. Não tem como hoje eu estou com a sabedoria de Deus, amanhã eu estou com a minha própria sabedoria. O cristão, o crente, o filho de Deus, ele não pode ter essas duas fontes. Ele é uma fonte só. Não pode uma fonte jorrar água doce e depois jorrar água amarga. Não pode. Ou a fonte, o princípio, da onde ela vem, ou ela é doce ou ela é amarga. E se você entender espiritualmente, essa água doce é a obra do Espírito Santo.
movendo em mim. Essa água amarga é a obra da carne, que não serve para nada. Um homem, um irmão que anda na sua carnalidade é insuportável, ninguém consegue conversar, ninguém consegue ficar perto. Agora, um homem que exala o bom perfume de Cristo é agradável. Você pode ver, você pode fazer um teste, você conversa com o irmão, você fala de tudo que é natural do mundo, vai lá da partida de futebol, e que vai não sei para onde, você vai falando, você vai a guerra no Iraque, a não sei o que, você vai falando, né? Ele tem assunto, você vai dando condição para ele vai falando de tudo. Daí você fala, você lembra da palavra que o senhor falou, né? Na última reunião? Daí você começa a entrar na área espiritual, daí ele se cala. Então tem alguma coisa desequilibrada ali, né? Porque nós precisamos sempre falar da sabedoria do alto, que é o Senhor, é o Filho de Deus. O Pai convergiu nele todas as coisas. Todo entendimento e sabedoria é nele. É ele. E aqui em Colossenses fala assim, capítulo 3, Colossenses capítulo 3, verso 18. Irmãos, o Senhor quer de fazer separação da alma e do espírito. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes que corta dos 2 lados e ainda vai lá no mais profundo da nossa vida. Irmãos, estão compreendendo? Quem é a sabedoria de Deus? E qual é uma dos frutos da sabedoria? Que nós lemos lá em Tiago. Exatamente. Qual que era o assunto de Paulo quando se tratava com as igrejas? Qual que era o interesse de Paulo? Jesus Cristo. Irmãos, num desvio, eu deixo de ouvir, eu perco. Uma distração. Uma distração. Então, Colossenses capítulo 3, verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Então, Paulo diz aqui aos irmãos, que a palavra de Cristo habite-o como? Abundantemente, com toda a sabedoria. Então, isso dá uma ideia que ela pode estar, nós podemos estar cheios da palavra, mas sem sabedoria. Só no intelecto. Só no intelecto. Isso causa prejuízo, porque para mim ensinar, para mim admoestar, para mim cantar, eu devo estar cheio da palavra de Deus em sabedoria. Em sabedoria. Senão não funciona. O carro não anda, irmãos. O carro não anda. Então, não podemos de forma alguma confundir, né? Mas eu sou cheio da palavra. Mas sim, mas ela está em sabedoria de Deus ou no intelecto humano? Nós temos que começar considerando a nossa vida nesse tempo, irmão, porque nós estamos vivendo o último tempo. Não haverá outro tempo. Nós não podemos mais perder tempo conosco. Qual que foi um dos conselhos que Paulo deu a Timóteo, já que o irmão está falando de Timóteo, foi muito usado as cartas de Paulo a Timóteo no retiro de jovem, né, Renato? Então, um conselho que Paulo deu a Timóteo, vamos abrir aqui em Timóteo.
2 Timóteo, capítulo 4. Eu vejo, irmãos, que é um tempo tão precioso para a vida da igreja. Não invista em outra coisa a não ser na sabedoria do Senhor. Seja cheio da sabedoria de Deus. Você vai precisar da sabedoria de Deus para esse tempo. É a sabedoria de Deus que vai nos guardar, nos preservar, nos conservar, nos livrar de todo mal. Então Paulo aqui aconselha Timóteo, capítulo 4, verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreende, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sede sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o seu ministério. Ou seja, aqui Paulo estava para ser levado, praticamente as últimas palavras que ele deu a Timóteo. Essa orientação, essa exortação em amor. Pregues, quando? Em todo o tempo. Não perca tempo. Cumpra o teu chamado de um evangelista. Fale do Senhor. Porque é esse tempo, irmãos. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Virá tempo, irmão, está chegando esse tempo. Agora você imagina quantos anos Paulo disse isso aqui a Timóteo? A importância e a urgência, irmãos, de nós obedecermos. A igreja que é cheia do Espírito Santo, obedeça. Obedeça. O Espírito Santo é para aqueles que lhe obedecem. Nós oramos e pedimos, queremos ser cheios do Espírito Santo, mas se nós não obedecemos, não vai ser. Você vai ser cheio de si mesmo, do teu intelecto, do teu raciocínio, da tua vontade, do teu eu acho, dos teus sentimentos, e isso não é sabedoria do alto. Não é sabedoria do alto. Então eu tenho, nesses dias, pedido ao Senhor para que haja um despertamento na nossa vida, para que o Senhor nos desprende, irmãos, os nossos pés desse laço que está amarrando nossos pés. E uma vez os nossos pés presos, nós não conseguimos caminhar. O escritor de Hebreus, né? Ele diz aqui no capítulo 12, vamos abrir aqui no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com paciência, ou em outras traduções, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Como? Como que correr essa carreira? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então aqui o escritor de Hebreus, ele nos exorta. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, certo? Se você ler o capítulo 11, você vai ver aquela nuvem de testemunhas que venceram pela fé. Olhando para frente, para longe, buscando algo melhor. Então eles suportaram tudo o que aconteceu com eles. Mas o Senhor fala assim:
a deixar todo pecado, todo embaraço que nos prende e correr com perseverança a carreira que nos está proposta em Cristo. A sabedoria humana, irmãos, nos tira nossos olhos de Cristo. A minha vida natural tira os meus olhos de Cristo. A minha prática natural tira meus olhos de Cristo. Colossenses, Paulo fala, se você está em Cristo, buscai ou pensai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. A igreja precisa compreender e romper esse laço que está prendendo os pés. Não podemos deixar de olhar para a sabedoria do Senhor. Do próprio Senhor. Voltando aqui em Colossenses. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Depois os irmãos leem todo o capítulo 2, ok? O verso 4, o verso 3, Colossenses 2, verso 3 diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aqui, irmãos, aonde está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Em Cristo. Então não é em qualquer outro lugar. Ou melhor, não é em outro lugar, nunca vai ser em outro lugar, a não ser em Cristo. Os tesouros, olha que coisa linda. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É nele. Nós temos que mudar o nosso coração. Pedimos para o Espírito Santo renovar o nosso entendimento. Se o nosso entendimento não for renovado, os nossos olhos não vão se aclarar, não vão ter visão, não vai ver o Senhor como aquela sabedoria que estava com o Pai desde o princípio. Quando o mundo foi criado, ali o Senhor estava. Ali a sabedoria estava com o Pai, que é o seu Filho. E por meio dele tudo foi feito. E essa sabedoria que continua em ação, edificando a igreja. Por meio dessa sabedoria que a igreja está sendo edificada. Mas nós insistimos, irmãos, e não nos submetemos. Nós precisamos submeter a vontade da nossa alma a essa sabedoria. A essa sabedoria. Então Jesus Cristo, Ele é, amados irmãos, essa sabedoria. E muitas vezes nós buscamos em tantos outros lugares, né? Lá em Isaías, capítulo 28, se não me engano, podemos conferir aqui. Isaías 28, a partir do verso 23. Isaías 28, a partir do 23, diz assim: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. E que discurso que é esse?
Que ensinamento que o Senhor quer nos dar, queria trazer através de Isaías. Né? Ouvi bem o meu discurso, ele estava falando. O que ele queria ensinar e trazer para a nossa vida? Para a vida deste homem. A partir do verso 24. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e desterroa todo o dia a sua terra? Isso é uma pergunta. Ele diz no verso abaixo, não, é antes assim. Quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela a ervilhaca, e semeia cominho, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. Então aqui o Senhor está trazendo a ele, primeiro ele exorta, escute bem o meu discurso, eu vou te ensinar, eu vou te falar, você vai ouvir da minha sabedoria. E o Senhor começa a ensiná-lo como plantar cada semente e de que forma e como preparar a terra para receber cada semente. E que material ele deve utilizar para plantar cada semente. Então cada experiência é uma, irmãos, mas o conselho vem do Senhor, até no natural. Claro que isso aqui está falando do nosso coração. Se você for comparar com a palavra do semeador, que o semeador saiu a semear a boa semente, que é a palavra. O bom semeador é o Senhor. A boa palavra é a sua palavra. Não é verdade? Os corações ali, que representam, né, o caminho, né, o pedregais, os espinhos, e a boa terra é o nosso coração. É o nosso coração. O Senhor está querendo preparar o nosso coração para receber dele a sua palavra. E muitas vezes nós não entendemos e queremos receber a palavra do Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira. E aí ela não vai produzir na minha vida. Aqui, se esse lavrador fosse fazer ao contrário, né, plantar trigo no lugar da cevada, preparar o terreno para plantar uma semente e depois vir plantar outra, não ia dar certo. Não ia dar certo. O verso 26. O Deus e seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaca se trilha com um trilho, nem sobre o cominho passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e o cominho com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as suas rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Então o conselho, a sabedoria, ela vem do Senhor para sabermos como aplicar aquilo que nós temos recebido dele. Nós somos como esse lavrador, irmãos. Que adianta estar com semente? Meu celeiro está cheio de semente. Eu fui lá e comprei. Fui lá num depósito e comprei vários tipos de semente. Mas se eu não sei aplicá-las na terra, qual será o meu resultado? Nenhum. Então nós precisamos entender que nós precisamos da sabedoria de Deus. Porque tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor. E tudo é por meio do Senhor. E tudo o Senhor, que pode ser algo natural, ele precisa ser glorificado e reconhecido, irmãos. Só que eu não posso deixar a minha vida espiritual por causa do meu natural. Estão compreendendo? Eu não posso deixar desviar o meu coração das coisas que o Senhor tem me chamado para a sua obra por causa do natural. Só lembrando que as coisas que se vê são passageiras, não é verdade?
Mas aquelas que se não vê, são eternas. E o natural é para o Senhor está dizendo para nós, olha, não põe teu coração aqui. Não firme nem confie nisso. Porque um dia tudo isso vai acabar. Mas aplica o teu coração naquilo que é eterno. Na sabedoria do alto. E a igreja precisa de sabedoria, irmãos. E não é de agora. Se nós formos recordar a oração de Paulo, lá no livro de Efésios, Efésios capítulo 1. Todos acharam? Vamos ler. A partir do verso 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então Paulo estava constantemente num posicionamento de oração pelos irmãos, né? Mas para quê? Por que Paulo orava pelos irmãos? Qual era o propósito que havia no coração de Paulo? No verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E aí vai, irmãos. Então Paulo se colocava de joelho em favor dos santos, para que os olhos dele fossem abertos, para que os olhos do coração fossem abertos, para que eles entendessem a vontade do Senhor, para que eles compreendessem a vontade do Senhor, para que eles experimentassem a vontade do Senhor, para que eles entendessem a vontade do Senhor, para que houvesse uma compreensão do chamado de Deus para a vida dos santos. Por que o Senhor nos chamou? O Renato falou, não só para nos dar o privilégio de ser salvos, mas também de servi-lo. O Senhor nos separou do mundo para Ele, para um serviço. Amém? No corpo de Cristo. Para os santos. Então nós precisamos dessa sabedoria do alto. Em Colossenses também tem uma testificação de Paulo. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Irmãos, não tem como eu executar a vontade de Deus, ou servir na casa de Deus, sem estar cheio de inteligência espiritual, de conhecimento de Cristo. Isso é um fundamento, é base de ter o Senhor revelado, nossos olhos aclarados, vendo ao longe. Isso mostra uma vida de discernimento, de percepção espiritual. E nós precisamos disso. Né? O sistema, ele trouxe um grande prejuízo para a nossa vida, uma obra sentimental. Mas a obra do Espírito, ela tem uma característica de conhecer o Senhor. Esse conhecimento é de experimentação. Amém? De saber que nele tem todo o tesouro, toda a preciosidade, tudo aquilo que eu necessito.
O Senhor quer mudar a nossa vida, nos amadurecer, irmãos. E nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida. Quando obedecendo. Ah, mas eu não entendo, obedece. O entendimento vem depois. Se o Senhor te chamou para algo na casa do Senhor, obedece. Não tenha a tua vida como preciosa. Não avalie a vida do outro. Ah, o outro errou, então eu não vou fazer. Irmãos, nós temos que olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, e caminhar. Independente se o A, B ou C deixou de fazer, nós temos que perseverar. Quando você fala de perseverança, é para todos. É para todos. É para todos, irmãos. Que o Senhor, nessa manhã, nos enche de entendimento. Nos enche de entendimento. A sabedoria é fundamental para a nossa vida, irmãos. Não despreze a sabedoria de Deus. Não despreze o conhecimento de Deus. Porque através disso você vai poder experimentar grandes coisas da parte do Senhor. Se você tiver na sabedoria e no seu conhecimento. Vamos abrir aqui no livro de Provérbios. Já estou encerrando aqui, irmãos. Em que você tem investido? Em que você tem investido o teu tempo, o teu dinheiro? Em que nós temos investido? Quando você recebe alguma coisa, você pensa no quê? Ah, eu vou fazer isso para melhorar a minha vida. Ah, eu vou fazer isso para que eu preciso disso. Em que você tem investido? No reino de Deus? Sabe o que tem investido no reino de Deus? Na vida do outro? Em que nós temos investido o nosso tempo, o nosso dinheiro? Ainda que o Senhor não precisa do nosso dinheiro. Mas não é por causa do Senhor. É por causa do nosso coração. Para que nenhuma avareza tome conta do nosso coração, irmão. Para que o nosso coração não se endureça. O Renato foi para Friburgo, ele não contou a experiência, né? Mas ele pode futuramente contar a experiência que ele teve lá. Está relacionada à parte natural. E eu vou falar aí, os irmãos lá, com certeza, estão sendo muito abençoados. Muito abençoados. Então aqui em Provérbios, capítulo 23, o verso 23, em quem nós temos investido, irmãos? Em quem nós temos investido? Às vezes nós não recebemos mais do Senhor, porque nós não investimos. Então Provérbios 23, 23, o que diz aí? É um conselho, né? Um conselho, isso é um conselho do Senhor. Compra a verdade e não a vendas. E também a sabedoria e a instrução e o entendimento. Ele está falando, o escritor está dizendo, nos dando um conselho. O que nós devemos comprar? Sabe, a verdade. E não vender. Comprar a verdade é um grande investimento, irmão. É um investimento para a vida toda. E não vender a verdade. Mantê-la. Porque a verdade é uma pessoa. Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. A verdade é importantíssima para a nossa subsistência. Para a nossa vida espiritual. É a verdade para a nossa vida eterna. É a verdade. Compre-se. Compre-se com o que você tem. Aquela rainha veio lá do outro lado do mundo para ouvir a sabedoria de Salomão. E depois essa sabedoria que ela ouviu de Salomão serviu de grande proveito para a vida dela futuramente. Nós precisamos ter interesse para as coisas de Deus, mas um coração obediente
e sujeita aos irmãos mais velhos. Porque isso é um princípio. O princípio da sujeição. É uma verdade. Compras e não vendas, não troque por nada. Também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Compre, ele dá um conselho para nós, compre. Pague um preço. Às vezes nós queremos crescer na fé, mas nós não saímos do nosso lugar para ir atrás de um outro irmão, ainda que ele esteja longe, para sentar com ele, para ouvir, para aprender. Precisamos ter interesse, irmão. Não é ficar olhando para a internet. Ou, o que significa isso? Você vai lá no Google e digita. É conversar com o irmão que viveu isso. Ouvir o irmão que viveu isso. É muito importante. Então, compre a verdade. E onde eu devo levar a verdade? Aonde deve estar essa verdade, irmãos? Aqui no Salmo 51, ele nos explica aonde deve estar a verdade. Eu posso pegar palavras, escrituras e ler, mas a verdade ela tem que estar dentro de você. Deve estar dentro de mim. Salmo 51, verso 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Amas a verdade no íntimo. Comprar a verdade e aplicar dentro de nós, no mais íntimo. O que tem que permear a minha vida interior é a verdade de Cristo, não o meu conselho, não meus conceitos, não a minha vontade, mas a verdade do Senhor dentro de mim. Dentro de mim. Amém? É importante isso, irmãos. Essas coisas que nós temos ouvido nesses dias, o quanto serve para o nosso crescimento. O quanto isso serve, irmãos, para o nosso crescimento. Eu faço aqui uma consideração com os irmãos. Se nós aplicarmos o nosso coração a sabedoria de Deus, nós vamos perceber o quanto haverá da parte de Deus crescimento na nossa vida. Eu falo de novo, não é o intelecto, irmão. Esqueça intelecto, esqueça raciocínio humano. Provérbios capítulo 8, verso 11. Provérbios 8, verso 11 diz assim: porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar a ela. Melhor é a sabedoria. Eu não estou falando de astutice, irmãos, humana. Eu estou falando de sabedoria de Deus. Tem um espírito que às vezes permeia aí, de vez em quando, ele quer passar por perto aqui. Coração astuto. Não é disso que eu estou falando de sabedoria de Deus. Então o escritor aqui, ele diz, olha, melhor é a sabedoria do que os rubis. E todo o tesouro dos céus, todos os tesouros da terra, melhor dizendo. A sabedoria é muito melhor. Amém? Porque a sabedoria é, sim, uma pessoa muito excelente. É uma pessoa muito excelente. É o Filho de Deus. Então, eu vou deixar um trabalho para os irmãos, uma tarefa. Estude acerca da sabedoria.
Faça um estudo acerca da sabedoria. Leia Provérbios 2. Quem já leu Provérbios 2? O que diz em Provérbios 2? O temor é o princípio da sabedoria. E como se deve buscar? Aonde? A sabedoria, irmãos, não se encontra em qualquer lugar. Então, meditem em Provérbios capítulo 2 e anotem os versículos. E você vai descobrir que a sabedoria não está em qualquer lugar. Deve-se aplicar força. E quando você encontrar a sabedoria, virá uma outra coisa no teu coração. Amém? Então essa vai ser a tarefa de casa para domingo que vem. Lê Provérbios 2. Você vai ter uma experiência importante, irmãos. Né? Importante. Amém? Vamos agradecer, irmãos, ao Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, damos graças essa manhã, mais uma vez. Nós te louvamos porque Tu és o Senhor e tem tido misericórdia de nós, Senhor. Tem nos preservado em vida, Senhor. E nesse dia o Senhor nos chamou aqui, nos reuniu para nos ensinar, para trazer a nós a Tua vontade. E queremos sim Te louvar, porque a obra é simples, Senhor. E não é como nós queremos e como nós pensamos, é como o Senhor quer. E queremos nos sujeitar, ó Deus, à Tua vontade. Porque queremos ser homens cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Nesse tempo, estar atento à Tua sabedoria, ao Teu conhecimento. Ó Deus, realmente investir a nossa vida na sabedoria, no conhecimento, na inteligência espiritual do Senhor. Quebra o nosso coração esta manhã e que essa palavra produza vida em nós, Senhor. Que possa nos levar a considerar tudo na sabedoria do Senhor. Ó Deus, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra, Senhor. Pela pessoa do Seu Filho Jesus Cristo. Fortalece sim a igreja aqui, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa ensinar a cada um de nós, Senhor. E nos conduzir no caminho reto do Senhor. Em nome de Jesus. Graças Te damos por todas as coisas. Porque Teu é o reino, a glória e o poder, Senhor. A sabedoria, o conhecimento, tudo é Teu e tudo é para Ti, Senhor. Desfaz toda a obra do inimigo, Senhor. Ó Deus, todo conceito humano, Senhor. Todo conselho humano, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, queremos o Teu Espírito Santo nos ensinando, nos conduzindo, nos encaminhando, trabalhando na nossa vida, falando conosco. Queremos dar ouvidos à voz do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus.